Olha, gente, um ônibus que estava prestes a entrar no terminal do Antônio Bezerra colidiu com uma árvore, subiu a calçada e quebrou a grade de proteção do terminal. Essa matéria que abre o Cidade Alerta de hoje é de Emanuela Braga, que vai trazer mais informações. O Cidade Alerta Ceará começou, minha gente, vem comigo e aperta o play. Era por volta das 6h40 da manhã quando o acidente aconteceu. Foi esse o horário em que os agentes da MC chegaram à rua Joaquim Albano. Essa rua dá acesso ao terminal do Antônio Bezerra. Isso porque foi o horário em que esse acidente que você está vendo na imagem aconteceu. Um ônibus que viria para entrar no terminal simplesmente perdeu o controle. Dessa situação toda, o ônibus acabou batendo em uma árvore e subindo a calçada, como está mostrando essa fotografia. Já aqui no local exato onde o fato aconteceu, o ônibus foi retirado e ficam apenas as imagens, do que restou desse acidente. Aqui, inclusive, dá para a gente observar, Ricardo, vem aqui, ó, as marcas da frenagem do veículo, que dá para a gente aí a direção que o ônibus foi em direção à árvore que estava exatamente nesse ponto e acabou por ser arrancada, pela raiz, como a gente está vendo aí no detalhe, inclusive levou boa parte desse trecho da calçada e também o alambrado que dá acesso ao terminal do Antônio Bezerra. Olha aí o que aconteceu nesse minuto aqui, ó. O ônibus perdeu o controle, quase batia no pessoal aqui que estava na fila do VaptVup e derrubou a cerca aqui, subiu a calçada, derrubou o pé de pau e a multidão está saindo aqui, imprensada aqui. Aconteceu agora, nesse minuto. Felizmente, a informação que nós temos é que no momento em que o acidente aconteceu, não havia gente passando na calçada. Nós estamos bem ao lado do VaptVupt e nesse momento aqui, no horário que a reportagem está sendo feita, próximo das 9 horas da manhã, o trânsito de pessoas nesse trecho é muito grande, mas na hora em que o acidente aconteceu, ninguém passava pelo local. E você deve estar se perguntando, Emanuela, e as pessoas que estavam no ônibus? A priori, ninguém teria saído ferido. Os danos, graças a Deus, teriam sido apenas danos materiais. Foi um susto grande. O pessoal está tudo preso dentro do ônibus ainda. Conversando com os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, eles nos relataram o seguinte, que segundo o que eles pegaram de informações acerca do acidente em si, possivelmente a barra da direção do coletivo teria quebrado, fazendo com que o motorista do ônibus perdesse o controle exatamente nesse ponto onde a gente relata que o acidente acabou acontecendo, ou seja, um problema mecânico pode ter sido a causa de toda essa situação. Mas aí acende-se o alerta para a situação mecânica do coletivo, coletivo que sempre carrega muita gente. Olha, a gente está vendo a quantidade de pessoas dentro de um ônibus e um acidente como esse poderia ter gerado uma situação bem mais grave, dependendo da hora em que ele acontecesse e também, obviamente, da quantidade de pessoas que viessem dentro do ônibus. Como foi cedo, o ônibus transportava pouca gente e também não passava ninguém pela calçada quando o veículo subiu aqui esse trecho da rua Joaquim Albano. Olha, gente, ali nessa calçada tem um fluxo muito grande de pedestres. Ainda bem, que não estavam passando ali pessoas nessa hora. E o risco também, eu quero chamar a atenção aqui na questão aí de manutenção, de revisões desses ônibus que rodam praticamente quase que 24 horas, Sai uma equipe, sai um motorista, entra outro e assim constantemente, dia após dia. Precisa ter aí mais manutenção, mais revisões, porque em alta velocidade, vamos dizer que esse ônibus estivesse ali numa avenida e acontecesse de quebrar essa barra de direção no horário de pico, com o ônibus lotado, poderíamos estar narrando aqui uma tragédia. Poderíamos estar narrando aqui algo realmente muito ruim, que poderia ter acontecido com os passageiros. Ali ele estava já em baixa velocidade, chegando ali no terminal do Antônio Bezerra. Bom, nós recebemos uma nota e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará informa que nesse acidente houveram apenas danos materiais sem ferimentos. Graças a Deus, gente? O Sindônibus acompanhará
averiguação e permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais. Agora o susto também, né, que os passageiros, não tinham muitos, mas os passageiros que estavam dentro deste ônibus ali foi grande. Então eu volto a cobrar aqui, já falei sobre isso, volto a cobrar sobre a necessidade de ter aí revisões periódicas desses equipamentos, desses ônibus que transportam vidas. Praticamente 24 horas aqui em Fortaleza. Precisa ter aí mais revisões e a Prefeitura precisa também acompanhar.